Tudo bem, mais uma vez, bom dia a quem nos acompanha. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 42, versículo 11. Salmos 42, versículo 11. Tema da mensagem desta manhã, conselhos para o tempo de espera. E peço que você me acompanhe nessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: porque estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e por esse tempo. Que o Senhor nos abençoe. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Conselhos para o tempo de espera. Dizem que as recompensas mais preciosas estão por trás das tarefas mais difíceis. E, honestamente, esperar não é uma tarefa muito fácil. Pelo menos, confesso, de minha parte. Mas todos nós, em algum momento da vida, já esperamos. E ouso dizer que todos nós, nesse momento da vida, estamos em algum tipo de espera. Mesmo que sejam coisas simples, coisas corriqueiras, coisas triviais, até as coisas que são fundamentais e que determinam rumos da sua vida, da nossa vida, nós estamos em algum tipo de espera. Alguns esperam por alguns segundos enquanto a comida esquenta, é um tipo de espera. Esperam o sinal, o farol abrir para que o carro possa seguir, também é um tipo de espera trivial da vida. Mas também existem aquela espera que estão relacionados a um exame que nós fazemos e que esperamos pelo resultado e esperamos pelo tratamento adequado. Existe aquele tipo de espera de pessoas que estão aguardando um chamado para entrevista ou a resposta de uma entrevista de emprego ou de negócio, pessoas esperando pelo pagamento, pessoas esperando pelo financiamento de algum bem ou mesmo da sua própria casa. E para essas coisas, existe o tempo. Pelo menos nós podemos ter uma noção de prazo, de período. Nós podemos ter uma noção de em que lugar da espera nós estamos durante o tempo, se está se concluindo, ou se há mais algo para esperarmos. Por outro lado, existem coisas que, embora estejam sujeitas ao tempo, nós não temos condições de medir, de saber se estamos perto ou longe, de alcançarmos aquilo que esperamos. Sabemos que está sujeita ao tempo de Deus, que está no controle de Deus, mas nós não temos o controle do tempo. Nós não sabemos se está perto ou se está longe. Nós não sabemos se ainda falta muito. E é até mesmo esse desejo, essa espera do salmista, capítulo 42, versículo 11, ele não sabia por quanto tempo esperaria. A sua alma estava abatida, ele desfalecia, a sua alma desfalecia dentro dele mesmo. Mas ele esperava no Senhor, e o seu desejo era de poder voltar ao templo, para ali adorar novamente a Deus. Mas quanto tempo isso demoraria? Ele não sabia. E esse tipo de espera, quando a gente não sabe o tempo, não sabe em que lugar do tempo nós estamos, pode ser prejudicial se nós não esperarmos de uma forma adequada. E a grande questão não é o quanto tempo esperamos, mas é como esperamos e em quem esperamos. O quanto se espera e em quem se espera. A Bíblia fala muito a respeito de espera. E a Bíblia, inclusive, nos fala a respeito de como se espera ou se deve esperar, onde ou em quem, e fala a respeito do tempo também. Por exemplo, como nós devemos esperar? Esperar com paciência, com confiança. O Salmos 40, versículo 1, Davi disse: esperei com paciência, com confiança. Mas também fala onde ou em quem. E fala no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ou espera minha alma em Deus. Foi o que o salmista no capítulo 42, versículo 11 disse. E o tempo? O tempo é do Senhor. É no tempo do Senhor. E por sabermos que está sob o controle do Senhor e no tempo do Senhor, deveríamos descansar. Apesar de perigos nos rodeando, sabemos que estamos seguros no Senhor ou nos braços do Senhor, mas ainda assim não é fácil esperar. Por isso,
apesar dessa consciência de nossa espera, que deve ser no Senhor, e com paciência no Senhor, gostaria de falar em nome de Jesus, a respeito desses conselhos para o tempo de espera. E o primeiro conselho, então, para nós nessa manhã é: faça de sua espera uma espera positiva. Faça de sua espera uma espera positiva. A perspectiva com que se espera pode ser positiva ou negativa. E não estamos falando aqui de pensamento positivo, de pensar que coisas boas vão acontecer e de fato elas acontecem. Mas estou falando de maneira de se encarar as coisas. Estou falando de postura, de atitude, enquanto nós esperamos aquilo que aguardamos. Em certos momentos de espera, nós temos aquela sensação de insegurança, de baixa autoestima, e às vezes, sem sabermos muito bem o que fazer enquanto esperamos, alguns de nós desanimam, alguns até descuidam da sua família, descuidam dos seus relacionamentos, descuidam até mesmo da sua aparência. E quando aquilo que esperamos, aquilo que se espera é adiado, a tristeza vem, como nos diz Provérbios no capítulo 13, versículo 12, que a esperança adiada desfalece o coração. Mas é possível sim termos uma espera positiva se lidarmos com este tempo, com essa perspectiva positiva e também de uma maneira equilibrada. É um grande desafio para nós não tentarmos forçar as situações ou até mesmo termos controle sobre os nossos sentimentos. É um grande desafio, porque nós temos perdas, nós temos tristezas, nós temos frustrações que até nos levam a cinzas ou situações que bagunçam tudo ao nosso redor. Mas mesmo que você esteja ansioso por causa disso que parece fugir do seu controle, aprenda a crer e confiar no controle do Senhor. E isso ajuda-nos a ter a perspectiva positiva. Por isso Pedro disse na primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, que nós devemos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Por isso Paulo diz que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, antes as nossas petições, as nossas necessidades devem ser em tudo conhecidas diante do Senhor. Porque diz Paulo ainda que a paz do Senhor guardará os nossos sentimentos, os nossos corações em Cristo Jesus, nos dando paz, nos dando equilíbrio. Porque, com certeza, Deus pensa no nosso bem. Nesse tempo de espera, nós só manteremos essa perspectiva positiva se esperarmos, confiados no caráter de Deus, que não falha e que pensa no nosso bem. Porque pode ser que coisas que esperamos não aconteçam. E pode ser que coisas que não esperamos aconteçam. Então nós não temos certezas de todas as coisas. E é difícil esperar quando não há muitas certezas. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza. É que Deus, nesse tempo de espera, sempre estará trabalhando para o nosso bem. Sempre estará trabalhando para o seu bem. E isso nos ajuda a ter uma perspectiva positiva nesse tempo de espera. E então, ainda que a sua espera seja sobre cinzas, sobre um momento difícil, creia no Senhor. Porque a Bíblia nos diz que Deus, Ele ergue o pequeno do pó e do monturo necessitado para o fazer habitar no meio dos príncipes do seu povo. Se você está sobre cinzas, esperando a resposta do Senhor, creia que Deus ergue das cinzas aquele que crê no Redentor, como Jó, que literalmente perdeu tudo. Mas ele não perdeu a esperança, ele sabia que tinha um Redentor, que por fim se levantaria sobre a terra, e literalmente o Senhor o levantou das cinzas, e este é o seu e é o meu Redentor. Davi, quando escreveu o Salmo 40, falando sobre essa espera com paciência no Senhor, estava num lodo, num charco de lodo, esperando numa circunstância difícil, de fuga. Mas ele esperava no Senhor e por isso esperava com paciência, com uma perspectiva positiva, confiando no Senhor e não em si. E mesmo esse salmista, no Salmo 42, versículo 11, ele dizia à sua alma: espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Perspectiva positiva, confiando no caráter de Deus.
Mas ainda, faça da sua espera uma espera reflexiva. Aproveite enquanto espera no Senhor para refletir, para meditar e pondere antes de tomar alguma decisão, antes de ter alguma ação. Em resumo, irmão, amigo, enquanto você espera, aprenda. Absorva, ganhe experiência, aprenda e tenha sabedoria. E como já dissemos, tenha em mente que Deus, Ele pensa no seu bem. Se você aprender isso, já aprendeu muita coisa. Nesse tempo de espera, o que Deus quer mesmo em você é que o caráter de Cristo seja aperfeiçoado em sua vida, para que as pessoas percebam Cristo em você, para que alcancemos uma estatura madura, a estatura de varão perfeito, a semelhança de Cristo. Cristo é a nossa referência, Cristo é o nosso modelo, é com Cristo que nós devemos parecer. E se você quer aprender, então aprenda a ser como Cristo. Nesse tempo de espera no Senhor, porque o tempo de espera deveria ser uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, e quanto mais perto de Deus, mais de Deus nós seremos, mais parecidos com Cristo nós seremos. Quando nós passamos o nosso tempo de espera meditando, refletindo de forma profunda nas coisas de Deus, na palavra de Deus, no Deus da palavra, até as nossas orações são menos superficiais, são mais objetivas, a nossa fé aumenta pela leitura e meditação na palavra, e nós vamos entender, inclusive, e perceber que dependemos em tudo do Senhor, inclusive nesse tempo de espera. Vamos entender que sem Cristo nada podemos fazer, e vamos entender que Cristo é tudo que nós de fato precisamos. O salmista disse no capítulo 23, versículo 1, Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e temos aprendido que podemos entender, o Senhor é meu pastor, e por isso de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor, e é tudo que eu preciso, e as demais coisas me serão acrescentadas, mas o Senhor é de fato tudo o que nós precisamos. Talvez você nunca saiba que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tenha. Porque nesse tempo de espera, às vezes somos privados de coisas, de bens, somos até separados de pessoas, mas nesse tempo de espera, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então aprenda isso, nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas por último, nesse tempo de espera, faça dela uma espera produtiva. Faça de sua espera uma espera produtiva. Desenvolva algo e desenvolva-se também. Faça algo útil, edifique e edifique-se também. Desenvolva-se, porque esperar no Senhor não significa ficar de braços cruzados. Não significa ficar parado. Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 4, Salomão escreveu: quem observa o vento, quem fica parado, olhando para as nuvens, nunca semeará, ou, como ele continua dizendo, o que olha para as nuvens, nunca cegará, nunca colherá. Então, quem fica parado, não trabalha e não colhe. Além disso, no versículo 6 do capítulo 11, ele diz: pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente boas, serão igualmente boas. Então, não fique parado, trabalhe, produza. A ociosidade e a estagnação são espiritualmente e mentalmente perigosas. Até a água limpa, até a água cristalina, estagnada, parada, pode se tornar perigosa para o consumo, pode se tornar mortal. É necessário que a água não seja apenas limpa, mas seja viva. E água viva é água corrente, é água que se movimenta, é água que é oxigenada e por isso tem vida. Então não fique parado, faça alguma coisa boa para a alma, para o corpo, para a mente, para o espírito. Então, se você puder, faça exercício. Se puder, leia um livro, medite na palavra de Deus, peça a Deus discernimento para enfrentar esse tempo de espera de forma produtiva. Mas, sobretudo, dependa do Espírito Santo para te orientar.
nesse tempo de espera para que seja produtivo, semeando sobre o controle do Espírito Santo. Jesus disse em João, no capítulo 7, versículo 38, e nos demais versículos, que aquele que crê nele, no seu interior, fluirão rios de águas vivas. E ele falava do Espírito Santo. E você que tem o Espírito Santo, saiba, ele te ajuda em suas fraquezas, ele te orienta, ele te ajuda inclusive nas orações, e ele produz fruto em você, desde que cada dia que se passe você se submeta ao controle do Espírito Santo. O próprio Paulo apóstolo, escreveu no capítulo 6 de Gálatas, versículo 8, capítulo 6, versículo 8 e 9, ele diz: porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E ele continua dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, de produzir, de trabalhar, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, cheios do Espírito, saberemos o que fazer, ou teremos orientação, produzindo, e ele produzirá em nós o seu fruto, os gomos do seu fruto. E esperar no Senhor, como já dissemos, não é cruzar os braços, mas é agir sob a orientação dele no que compete a nós. Mas também é aprender a descansar nos seus braços, no seu cuidado, confiando nele, naquilo que compete a ele. Nós plantamos, nós regamos, nós colhemos, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Então espere trabalhando, trabalhe esperando, mas sempre no Senhor. Então que Deus nos abençoe. Amém.